Olá, seja bem-vindo ao segundo dia do curso gratuito O Código do Inglês. E hoje eu vou desvendar os 3 códigos do inglês para comissários de voo, para você passar nas provas de inglês das empresas aéreas. Mas antes eu quero que você entenda que existem vários tipos de provas de inglês da empresa aérea. Pode ser prova do processo seletivo, pode ser prova da própria empresa aérea, pode ser a prova da Airmates. Eu vou ensinar para você exatamente tudo que você precisa estudar. Então, fica aqui comigo. Mas antes da gente começar, deixa eu mostrar o depoimento da Anne. A Anne era uma aluna minha, ela ainda é minha aluna, mas ela estava mais próxima antes dela começar a voar, né? Agora ela consegue fazer o curso, mas de maneira mais remota. Mas a Anne é uma aluna minha que ela começou do zero, do nada, e ela aprendeu inglês e ela passou no processo seletivo da VoiPass e ela fez prova de inglês durante esse processo. Então dá uma olhada. Oi, prof, tudo bem? Bom dia. Passando para falar que fui contratada na Voipaz. Fiz o exame admissional. Estou muito feliz. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas isso nada mais é do que um método que eu apliquei na ANE, que eu aplico em todos os meus alunos. E eu contei um pouco da história do surgimento desse método na aula passada. Então, se você ainda não assistiu a aula passada, eu recomendo que você assista, que eu falo sobre os 4 maiores erros na hora de estudar inglês para comissários de voo. Mas aqui, então, eu vou relembrar você do método, né? Como é que eu vou compartilhar com você aqui uma tela. Então, eu estava falando sobre o método VASP, tá? Aqui eu estou formalizando o método para você. Mas o que é isso, né? Método VASP. É o Vocabulary Association, Structure e Problematization. Primeiro você vai aprender sobre o vocabulário, você vai treinar, aprender, treinar as duas áreas do seu cérebro para que você consiga finalmente decorar o vocabulário e não fique mais esquecendo um monte de palavra, tudo aquilo que você acabou de ver. Dá 20 segundos você esqueceu, não é assim mesmo que você se sente? Eu sou assim, tá? Então, primeiro eu apresento o vocabulário para o meu aluno, depois vem association, a associação entre duas imagens, structure, a estrutura, e foi o que eu falei também na aula passada, que eu começo a separar as palavras em grupinhos, sujeito, verbo, complemento, preposições, advérbios. Nossa, Letícia, isso é muito difícil. Calma que não é. O treino faz com que fique fácil. E a problematization, que é o que nós vamos ver na sexta-feira, que são essas frases em diálogos, né, na vida real. Na sexta-feira, eu separei para vocês algumas situações a bordo para a gente estudar. Então, essa daqui é a base do método que eu tenho validado aí em centenas de alunos. Aqueles alunos que conseguem se comprometer, fazer o curso certinho, eles conseguem obter assim um mega resultado, tá? E se você for estudar inglês num livro tradicional, né? Antes de eu apresentar aqui, vamos falar sobre os códigos do inglês, né? Os 3 códigos do inglês que eu falei para você que eu ia desvendar aqui. Então, ó, os 3 códigos do inglês são para você passar em qualquer prova de qualquer empresa aérea. O primeiro, né, que a gente tem que desvendar aqui, o vocabulário específico para aviação. E hoje eu vou apresentar para você um pouco desse vocabulário. Você vai entender como são palavras que talvez você nunca tenha visto na vida, né? Então, isso daí é um dos códigos do inglês que tem para comissário de voo que tem que ser desvendado para você passar na prova de inglês da empresa aérea. Ah, Letícia, mas eu quero Emirates, né? Eu sei que o processo é todo em inglês. Durante o processo seletivo da Emirates, você tem lá imagens de comissários de rotina, então você precisa também ter esse vocabulário, tá? Isso daí são relatos de alunos que participaram desse processo recentemente. Então, eu posso afirmar com segurança para você que você precisa sim desse vocabulário.
O segundo código, né, que precisa ser desvendado são as situações a bordo. Porque, assim, são dois problemas aqui. Nós vamos ver algumas situações a bordo na sexta-feira e você vai entender. O primeiro problema é não ter o vocabulário. O vocabulário a gente vai estudar um pouco hoje. Inclusive, o material em PDF dessa aula está aqui nos comentários, tá? Aqui no YouTube mesmo, nos comentários. Então, dá para você baixar, tá certo? Ele está hospedado no Drive, tá bom? No Google Drive. Você precisa ter um usuário do Drive, do Gmail, e aí você consegue acessar. Então, são as situações que tem que ter o vocabulário e você precisa saber resolver as situações a bordo. Esse que é o problema. Assim como você precisa saber responder às situações a bordo, resolver essas situações, você precisa também saber resolver questões de RH. Você precisa saber responder aquilo que o entrevistador quer ouvir, para você conseguir entrar na empresa aérea. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo, né? Fica bem difícil fazer tudo isso sozinho ou num curso de inglês tradicional. Eu já vou mostrar para você o porquê. E o último código que precisa, eu já vou entregar, né, o conteúdo logo de cara, mas o último código que precisa ser desvendado é a gramática. E a gramática, ela precisa ser estudada de forma prática e isolada. Como assim isolada, né? Eu vou mostrar para vocês também alguns prints aqui de livros de inglês tradicionais, como que eles ensinam gramática, e vou mostrar para você que é praticamente impossível você estudar para uma prova dessas, porque são exercícios nada práticos, porque os exercícios que caem nas provas de inglês das empresas aéreas são exercícios de assuntos específicos. Se for da Latam, então a prova não está nem no enunciado qual que é a matéria que está caindo, e você precisa assinalar múltipla escolha alternativa, entende? Então é bem diferente aí da literatura tradicional, esses livros tradicionais de inglês ou desses cursos tradicionais. Então agora eu vou compartilhar com você novamente uma tela para você entender onde eu quero chegar com isso. Então aqui eu tirei um print, tá? Aqui está escrito passado. Essa matéria aqui desse livro, de um livro tradicional, não vou falar qual que é o nome, mas eu só quero que você entenda. Tá falando sobre verbos no passado, e eu olhei o livro inteiro. Esse daqui é o máximo que esse livro entrega de conteúdo sobre verbos no passado. Então, ele tem aqui o did, né, para fazer perguntas, não tem explicações muito aprofundadas, e aqui tem a resposta com o verbo no passado. E aqui tem alguns verbo irregular, verbo regular, né? Aqui estão os verbos, tá aqui tipo, põe no regular, já era. Eu me lembro que quando eu dava aula em uma dessas escolas, era muito frustrante para mim apresentar um conteúdo como esse para o meu aluno sem poder levar nenhum material extra e sem poder me aprofundar nesse assunto. E o pior, né, ter que explicar tudo isso em inglês para o aluno. Então, aqui está falando, por exemplo, né? Aqui eu só cortei o enunciado, tá? Só para ficar bonitinho. Mas, por exemplo, não explica quando você usa esse tempo verbal, por exemplo. E aí, se você cai numa questão, usa o tempo verbal correto, você já não sabe. E o pior, né? Nós brasileiros tendemos a usar o simple past, que é o passado simples, que é esse tempo verbal aqui, em qualquer situação, porque nós usamos no português em qualquer situação. E no inglês, não, esse tempo verbal nem sempre é usado. Existe um outro tempo verbal que pode substituir esse daqui, que é o present perfect. E aí que já começa a confundir a nossa cabeça, né? Você estuda inglês, aí você vai falar com o nativo e não entende nada. Aí você vai ver, você não sabe nem usar corretamente o tempo verbal. E essas questões de verbo, elas caem na prova de inglês do processo seletivo das empresas aéreas. Com exceção da Azul,
que esse ano não aplicou prova de inglês, e parece, não sei, ainda não tenho certeza, pode ser que venha voltar a aplicar, porque ela aplicava antes, tá? A Latam está aplicando prova de gramática, a Emirates está aplicando prova de gramática e a Gol, principalmente, está aplicando prova de gramática. Por que principalmente a Gol? É porque a prova mais chatinha aí para você fazer é a da Gol hoje. Outra coisa, durante o processo seletivo ou durante a prova de inglês, você tem que falar sobre a sua carreira. E aí, nesse mesmo livro de inglês, e eu tenho livros de inglês de vários cursos, tá? Não vai achar que, mas você pegou um livro péssimo. Não, eu tenho uns 20 livros aqui, mais ou menos. Eu tenho desses principais cursos de inglês também, porque a minha irmã já fez curso de inglês em toda, e meu marido também, em todas as escolas de inglês que vocês puderem imaginar na vida, tá? Eu não fiz. Tenho muito orgulho disso. Eu dava aula, né? Era ao contrário, mas eles fizeram e eu mexi. E assim, como, né? Eu sou uma professora, eu peguei todos para mim já há muito tempo, estão aqui na minha biblioteca e não achei. Eu achei isso daqui, ó, Unique Jobs. E não tem um vocabulário assim muito útil, né, para comissário de voo ou para falar sobre a sua carreira. Olha as profissões que eles colocam aqui, né? Tá falando sobre profissões exóticas. Personal shopper, gossip columnist. Então, não faz muito sentido. Chocolate taster. Então, não faz muito sentido você perder o seu tempo estudando um conteúdo como esse no curso tradicional, sendo que ele não vai te ajudar a passar na prova de inglês da empresa aérea. Seja a prova do processo seletivo, estudando um conteúdo ruim, né? Vamos assim dizer, como esse, ou esse também que é ruim, tá? Aí eu busquei bastante, aí eu achei esse diálogo aqui falando sobre profissões. E são duas pessoas que estão numa feira, uma feira, deixa eu ver aqui que eu lembro aqui, ó. Whoa! There are many jobs, uma feira de profissões. Many jobs to choose from. What do you think? Então, assim, é uma conversa meio fiada aqui, né? Assim, também não vai agregar muito aqui, tá? Não vai agregar. E são frases muito simples, enfim. Então, você veja, é um vocabulário muito simples que você não vai usar durante a sua prova de inglês da empresa aérea. Vamos ver o que mais eu achei lá nos livros, né? Na verdade, é tudo de um livro só, tá? Porque os outros livros, eles eram menos atrativos. E tem um curso aí muito famoso que ele não tem nem imagens no livro, né? Que aí eu acho que é pior ainda, fica mais cansativo. Aqui, ó, tá falando, aqui eu consegui tirar a foto do enunciado Grammar Focus. Aqui acho que tá falando sobre o gerúndio. E também coloca só ing no final, né? E não fala mais nada, não fala quando você vai usar, não explica, não dá mais frases, né? Mais situações, não dá nada. E o professor ele fica preso a esse material e não pode trazer nenhum material adicional. Quando o curso, né, não é de uma escola tradicional, por exemplo, é um professor, é menos pior, né? Que aí você pode até pedir para que ele traga, mas o problema é que ele não tem esse tipo de experiência. Ele nunca fez essa prova para poder trazer esse material para você. Agora eu vou mostrar para você um material que é para você estudar para o processo seletivo da Emirates. Quais são as perguntas feitas? Tell me about yourself. Why do you want to become a cabin crew? What do you think the role of cabin crew is? What are the challenges associated with the cabin crew position? Eu vou deixar isso daqui tudo para você disponível em PDF. Esse material é muito importante, tá? Porque ele pode cair tanto no processo seletivo da Emirates quanto nas provas de inglês da Latam, da Gol
da Azul ou da VoiPass, você vê que aqui, ó, tem o vocabulário de comissário, ó, cabin crew. Você tem que saber responder por que você quis ser comissário. Veja aqui, ó, qual é o papel do tripulante. Então, você tem que saber quais são as funções do tripulante, isso tudo em inglês. Então, dá para perceber que o buraco é muito mais embaixo, né? Você precisa não só saber inglês, você precisa saber inglês, o vocabulário específico para essa profissão, mas quais são as respostas corretas que você tem que dar. Então, é tudo muito complexo. Aqui, ó, eu vou te mostrar, agora eu vou te mostrar que eu recebi de uma aluna contando como é que foi a prova de inglês da Azul, se eu não me engano, não lembro agora, tá? As perguntas são as mesmas, onde eu estava morando, porque eu decidi ser comissária. Veja que é a mesma pergunta da Emirates, então faz sentido, né? Estudar o mesmo conteúdo. Quais são as qualidades de uma boa comissária líder? Então, aí você precisa saber quais são as funções da líder, quais são as qualidades que a líder tem que ter. O que pode causar más condições meteorológicas nas aeronaves? Aqui também é um vocabulário específico. Se as pessoas têm medo de turbulência, situações a bordo, você pode contar um caso que aconteceu com você. Aí, ó, a situação a bordo que caiu. O avião está taxiando e três passageiros. Não, e três passageiros levantam, tá? Ó, eu tirei print mesmo, não corrigi para vocês verem que o material é real, levantam. O que você faz? E a figura foi um casal que estava cobrindo a tela de entretenimento, entende? Que você tem que estar por dentro do que está acontecendo, né? A figura o quê? A imagem que você tem que fazer a descrição da imagem, tá? Eu coloquei aqui um outro, ó. Imagem era um passageiro deitado em um assento, recebendo oxigênio, e uma comissária sentada atrás dele. Então, veja que você precisa sim ter um vocabulário específico para a profissão de comissário de voo, e isso nenhum curso que não seja voltado para comissário vai te proporcionar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Aqui eu tenho um aluno que ele diz que passou na Zoom administrativo, tá? E falou, fez a prova de inglês na plataforma, tudo que estudamos, tudo que você falou caiu nas dinâmicas, estou muito feliz. E hoje ele não está atuando como comissário ainda, mas ele está na chefia da Azul e está pronto para fazer a migração interna. Fez uma entrevista, então vai ficar na base Campinas. Então, tá. Na entrevista eu disse que tá, é a continuação dele aqui. Ele deixou bem claro na entrevista que ele quer ir para o voo. Aqui está falando da dinâmica de grupo, que gostaram da atitude dele, foi tudo igualzinho às nossas aulas, né? Eu ensino na aula como em inglês, como é que você vai atuar, e aí ele acabou usando para o português e deu tudo certo. Aqui, essa daqui é a nota da prova da GUP, da Gol. Vamos lá. Aqui é outro aluno. Então, teste de inglês tirou 83,3. Veja, ó, 83,3. Então, aqui, então, estudar gramática, né, específica. Aqui parece que é tudo a mesma tela, mas não é, tá? Outro aluno tirou 83,3, aqui mais um, e um tirou 75. Pessoal, acabei de fazer os testes, estava bem difícil, mas tinha várias questões que a teacher resolveu na aula da sexta passada. Acho que peguei 3 questões idênticas, aí foi imprimir, marcar, boa sorte. Então, aqui, né, eu estudei o conteúdo específico e acredite, né, as questões caíram muito parecidas com a da prova da GUP. Por quê? Porque eu estudei o material voltado para aquela prova, o material específico que cai. E o que cai, né, nessa prova? Tempo verbal, cai um monte de coisa. São 5 textos para estudar, enfim, tem tudo isso lá na plataforma, no módulo 6, se eu não me engano. Agora vamos estudar um pouco de vocabulário?
Mas antes da gente prosseguir, o que que vocês estão achando dessa aula? Conta aqui para mim nos comentários se você já sabia que as provas de inglês das empresas aéreas eram assim. Será esse conteúdo que você tinha que estudar. Agora nós vamos estudar um pouco do conteúdo. Então aqui agora, ó, vou dar um material para você estudar. Lembrando que o PDF daquelas provas, né, que eu mostrei os prints da Emirates, aquela outra lá, se eu não me engano é da Azul, aquele conteúdo. O PDF dessas questões eu vou disponibilizar, já está, né, aqui no link, tá, dessa aula. E agora a gente vai aprender um pouco de vocabulário. Lembrando, ó, hoje é vocabulário voltado para aviação. Sexta-feira vão ser situações a bordo. Eu adoro estudar situações a bordo. Deixa eu fazer a mágica aqui agora do compartilhamento da tela. Vamos lá então, vocabulary. Vocabulary. Vamos estudar o vocabulário um pouco, né? Tem muito vocabulário aí, porque tem emergências médicas, emergências gerais, tem evacuação, tem os nomes das doenças, tem passageiros especiais, tem o embarque, tem o serviço de bordo, tem o duty free, tem o aeroporto, tem muita coisa aí envolvida. Mas nós vamos começar pelo começo, né? Vamos começar aí no começo, PDF aqui, vão ter frases, tá? Com tradução. Então vamos lá, agora é a hora de pegar o caderno e a canetinha na mão para fazer as suas anotações. A primeira palavrinha que você vai aprender é gate. Gate. Corta o E. Se você acompanhou aí essas sequências de aulas, você já entendeu que você precisa cortar o E quando ela está no final da palavra. Gate, gate, que é o portão. Aqui é o portão de embarque, tá? Pode ser o portão da casa, pode ser um gate, pode ser usado também em linguagem internet, né? Mas aqui é o portão de embarque, tá? Gate. The flight to New York will depart from gate B12. The flight to New York will depart from gate B12. O voo para Nova York partirá do portão B12. Então, essa foi a primeira palavrinha. Gate. Fica tranquilo, o PDF está aqui no link, tá? Na descrição deste vídeo. A segunda palavra é airport. Airport. Aeroporto. Airport. Eu sempre falo, né? Quando a palavra é muito grande, você separa em duas sílabas e pronuncia a primeira e a segunda separado, ó. Airport. Airport. Aeroporto. The airport was very busy during the holiday season. The airport was very busy during the holiday season. O aeroporto estava muito movimentado durante a temporada de férias. Agora, vamos para outra palavrinha. Vamos. Control Tower. Control Tower. Torre de controle. Control Tower. Torre de controle. The control tower is responsible for managing all aircraft movements on the ground. A torre de controle é responsável por gerenciar todos os movimentos das aeronaves no solo. Essa palavra aqui, ó, ground, é o solo, né? É muito usado na aviação, tá? Equipe de solo, tudo de solo, ground. Aircraft. De novo, dividir no meio a palavra, hein? Aircraft. Aeronave. Ah, mas você não fala avião? Ai, tripulante adora falar aircraft. É muito mais chique, né? Aeronave. Eu vou embarcar na aeronave. Então, vamos ver uma frase com essa palavra, aircraft. The aircraft is scheduled for maintenance next week. The aircraft is scheduled for maintenance next week.
A aeronave está programada para manutenção na próxima semana. E essa palavra também, maintenance. Maintenance. É muito usada na aviação. É a manutenção. Maintenance. Maintenance. Agora vamos para uma que você já deve conhecer, que é Flight Attendant, comissário de voo, comissária de voo. Flight Attendant. Lembra que o T é seco. Flight, flight, flight attendant, attendant, flight attendant. The flight attendant helped the passengers with their luggage. The flight attendant helped the passengers with their luggage. O comissário de voo ajudou os passageiros com suas bagagens. The flight attendant helped the passengers with their luggage. In-flight service. In-flight service. Serviço de bordo. In-flight service. Serviço de bordo. Então, ó. The in-flight service will begin shortly after takeoff. Isso pode até ser um speech, né? Um anúncio a bordo. The in-flight service will begin shortly after takeoff. O serviço de bordo começará logo após a decolagem. Agora vamos para uma basicona aqui também. Pilot. T seco, hein? Pilot. Pilot. The pilot announced that we would be landing in 30 minutes. The pilot announced that we would be landing in 30 minutes. O piloto anunciou que pousaríamos em 30 minutos. Agora, olha essa daqui, ó. Cuidado com a pronúncia dessa palavra. First aid. First aid. First aid. Primeiros socorros. E esse aqui vale não só para o primeiros socorros no avião, tá? The flight attendants are trained in first aid. The flight attendants are trained in first aid. Os comissários de voo são treinados em primeiros socorros. Seat belt. Seat de seco, belt. Cinto de segurança. Please fasten your seat belt during takeoff and landing. Please fasten your seat belt during takeoff and landing. Por favor, afivele seu cinto de segurança durante a decolagem e o pouso. Seat belt, seat belt. Life jacket, life jacket. Colete salva-vidas. Life jacket. Você pode usar também life vest, tá? Depende do inglês que você está usando, mas é tudo em inglês, né? Life vest, life jacket é o colete salva-vidas. Life jackets are located under your seat. Os coletes salva-vidas estão localizados debaixo do seu assento. Life jackets are located under your seat. Os coletes salva-vidas estão localizados debaixo do seu assento. Agora, olha esse daqui. Safety demonstration. Safety demonstration. Safety, termina, né, com T, termina em Y, demonstração de segurança. The flight attendants will now perform a safety demonstration. Os comissários de voo agora farão uma demonstração de segurança. Os comissários de voo agora farão uma demonstração de segurança. Antes de eu terminar aqui a nossa aula de hoje, eu queria mostrar o resultado de alguns comissários. Esse daqui, se eu não me engano, é da Azul, tá? Essa comissária da Azul tirou minha aluna, tá? Tirou nota 5, 5, 5, aluna do The Flight Zone. Agora, recente, dia 17/4/2024. Esse daqui tá ruinzinho, ó, são 3 prints, tá? Esse daqui tirou nota 5, 5, 5,
em 14 de setembro de 2023. E aí eu tenho mais 2 prints aqui de WhatsApp, que eu tirei só as notas que eles me mandaram, foi os que eu tive acesso, né? Tem muitos que passam também, que nem eu nem conheço, nem me mandam, mas eles me conhecem por causa do curso, mas eles nunca entraram em contato comigo. Mas esses alunos que entraram, eu tenho aqui. Tirei 4, de 3 fui para 5, então resultados aqui maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu amei esse conteúdo que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês gratuitamente. Nessa aula você aprendeu os 3 códigos do inglês para comissários de voo, para você passar em qualquer prova de qualquer empresa aérea. Então, o código número 1 que você precisa desvendar é se familiarizar com o vocabulário. Foi essa aula que nós acabamos de ter. O código número 2, situações reais. Você viu, você entendeu que na prova de inglês da empresa aérea existem situações para você resolver em inglês. Então, você precisa saber resolver situações a bordo. E aí não basta só ter inglês. Você concorda comigo que você também precisa saber resolver essas situações? Então, você tem que estudar as duas coisas. E o terceiro é estudar gramática, porque a Emirates aplica a prova de gramática durante o processo seletivo, a Gol aplica a prova de gramática durante o processo seletivo, a Latam aplica a prova de gramática de inglês durante o processo seletivo, e a Azul tá nessa, aplico ou não aplico, já aplicou, agora não aplica mais, mas está falando que vai aplicar de novo. Então é interessante aí que você esteja já estudando, porque eu tenho que lembrar você o quê? Que as empresas aéreas, elas abrem vagas uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, então, e as vagas ficam abertas em curto espaço de tempo, você tem poucos dias para concluir as provas e dar andamento a esse processo. Então, não adianta você deixar para estudar na véspera, você tem que estar estudando aí há algum tempo, ainda mais inglês, que é difícil, ainda mais inglês que se a gente para de estudar, a gente esquece, ainda mais inglês que você vai precisar para o resto da vida, tá certo? Foi um prazer ter você aqui. Na sexta-feira vai ser a penúltima aula, ainda tenho a última aula para apresentar para vocês, que vai ser no domingo. Sexta-feira nós temos a aula de situações a bordo. Eu espero vocês. Um beijo, obrigada pela presença e até a próxima.